Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem como título A Chamada e Purificação do Profeta. Dentro deste tema nós vamos falar sobre 3 assuntos. Em primeiro lugar, a visão santa. Em segundo lugar, a purificação do profeta. Em terceiro lugar, a chamada do profeta. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. O profeta Isaías, no capítulo 6 do livro de sua autoria, registra 3 visões espetaculares, sendo a primeira a visão de Deus em uma forma teofânica. Leiamos então o livro de Isaías, capítulo de número 6, versículos 1 ao 4, que diz o seguinte: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. A segunda visão que o profeta Isaías teve foi a visão de si mesmo. Continuando, em Isaías capítulo 6, versículos 5 a 7, diz: Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. E a terceira e última visão foi a visão de seu serviço na obra de Deus. Isaías, capítulo de número 6, versículos 8 até o 13. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e diz a este povo: Ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o teberito e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Vamos então trabalhar agora de forma pormenorizada estas 3 visões. Entendendo então a visão santa, considerando a primeira
visão em teofania de Deus, vamos descobrir os significados dos acontecimentos ocorridos durante esta visão. Isaías, em primeiro lugar, nesta visão, contempla o próprio Deus. O versículo 1 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Isaías viu a Deus, não como realmente ele é, invisível e sem forma, mas em uma figura antropomórfica, manifestação visível, pois é impossível ao homem ver a Deus. Em João, capítulo 1, versículo 18, o apóstolo exatamente escreveu isto. Vamos fazer então a leitura de João, capítulo de número 1, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Deus estava assentado num alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, simbolizando o trono, o governo soberano de Deus sobre o universo. E o templo aqui descrito era um templo celestial e não o terreno. A Santa Bíblia relata, dentre outros, os seguintes homens que contemplaram numa visão santa a glória de Deus, tal qual a visão santa de Isaías, aos quais podemos mencionar Moisés, Ezequiel, Estevão, Paulo e o próprio João, com uma visão muito semelhante a esta visão de Isaías. E nós podemos ler no livro de Apocalipse, capítulo número 4, versículos 1 ao 8, esta semelhança de visão de Deus, do trono de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse, capítulo 4, versículos 1 a 8. Depois destas coisas eu olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como queimar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Isaías, nessa visão santa, contempla também criaturas angelicais. Vejamos aí o versículo 2 e 3 de Isaías 6, que diz: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés,
e com duas voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O profeta messiânico vê sobre o trono serafins, um tipo de anjo com 6 asas, sendo que com 2 asas cobriam o rosto. Não podiam jamais contemplar a face do Senhor. Com as outras 2 asas, cobriam os pés. Representava a sua humildade diante do Senhor. E com as outras 2 asas voavam, realizavam qualquer missão dada pelo Senhor a eles. E também clamavam ao Todo-Poderoso com o trisságio: Santo, 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 representando a elevada santidade de Deus, superior a qualquer outro ser. Os serafins basicamente, os serafins só são citados no livro de Isaías, com as atribuições de exaltar a bendita pessoa de Deus e também de auxiliar na purificação dos santos por meio do sangue de Cristo. Isaías capítulo 1, versículo 3 diz: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. No versículo 6 diz: Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Isaías, nesta visão santa, contempla a manifestação gloriosa de Deus. Isaías capítulo 6, versículo de número 4, diz assim a palavra do Senhor. Isaías capítulo 6, versículo 4. As bases do lumiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Com o clamor tríplice: Santo, 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 das criaturas celestiais, o templo se estremeceu como um terremoto. Estremecem as edificações, sendo a fumaça uma representação da indescritível presença de Deus naquele lugar, tal qual a manifestação do Senhor no Monte Sinai. Passemos agora a estudar o item 2 da lição, que fala sobre a purificação do profeta. Considerando a visão de si mesmo, o profeta Isaías, nós vamos então descobrir que nesta visão de si mesmo do profeta Isaías, os significados dos acontecimentos ocorridos durante esta visão. Em primeiro lugar, Isaías contempla a sua condição de pecador diante da glória de Deus. Isaías 6,5 diz: Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Diante da excelsa santidade de Deus, o profeta Isaías se desespera e fica com medo, pois havia visto a glória de Deus. E então se deu conta de que era pecador, de lábios impuros, e não poderia estar naquele lugar inundado da santidade do Senhor. Tal qual Pedro, que diante do Senhor Jesus pediu-lhe para se afastar dele, pois ele era pecador diante do Filho de Deus. Isso nós podemos ler no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, que diz o seguinte, Lucas 5:8. Diz assim a palavra do Senhor: Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Isaías é purificado para realizar então a sua missão.
Isso nós podemos ler Isaías capítulo 6, versículos 6 ao 7, que diz assim: Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Deus, em sua infinita misericórdia, permite ao serafim pegar uma brasa viva no altar e com ela tocar a boca do profeta Isaías para santificá-lo, perdoar os seus pecados, considerando que o altar representa o sangue de Cristo e, ao mesmo tempo, dotando de uma unção espiritual para anunciar a mensagem divina, fato semelhante ao que ocorreu com o profeta Jeremias. E no livro de Jeremias, em seu capítulo de número 1, versículo 9, também algo semelhante aconteceu com o profeta Jeremias. Diz assim a palavra do Senhor: Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Passemos agora a estudar o item 3 da lição, que fala sobre a chamada do profeta. Isaías ouve o convite de Deus. Isaías capítulo 6, versículo 8 diz assim: Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Deus tem escolhido, ou tendo escolhido o profeta Isaías, lhe faz um convite para anunciar a mensagem divina, do que o profeta messiânico se prontificou a realizá-lo imediatamente, pois já fora ungido e santificado pelo fogo do Senhor. Deus revela os seus planos aos seus servos. Isaías também ouve de Deus que a sua pregação não transformaria o povo de Judá. Isaías capítulo 6, versículos 9 ao 10 diz: Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Deus diz a Isaías que o povo de Judá já estava com o coração e a mente cauterizada, e por isso não responderiam positivamente ao clamor de arrependimento e de se voltarem para o Senhor, confirmando a cegueira espiritual daquele povo. Na verdade, a pregação de Isaías não seria em vão, mas confirmaria que Judá vivia em uma cegueira espiritual e, por isso, já estaria sacramentado um severo julgamento sobre aquele povo. Jesus fala aos seus discípulos, depois de ter proferido a parábola do semeador, esta condição de dura cerviz de um povo que, por terem corações endurecidos, não entendem a mensagem divina e nem querem viver em comunhão com Deus. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13, versículos 13 ao 15, diz assim a palavra do Senhor. Mateus 13, 13 ao 15. Por isso, lhe falo por parábolas,
Porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado viram com os ouvidos e fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Isaías também ouve de Deus o julgamento do Senhor sobre Judá. Isaías capítulo 6, versículos 11 ao 13 diz assim: Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Os israelitas, sob as bênçãos de Deus, prosperaram na vertente material, porém atrofiaram-se na vertente espiritual, e nesta área não prosperaram. Ao contrário, tornaram-se orgulhosos, soberbos, corruptos e extremamente idólatras, adorando aos deuses pagãos. Os israelitas receberam devido julgamento por terem se afastado do Senhor e por isso mesmo foram castigados, culminando com o domínio assírio sobre o reino do norte, Israel, em 722 a.C., e com domínio e cativeiro babilônico sobre o reino do sul, Judá, em 586 a.C. Entretanto, Deus, em seu infinito amor e misericórdia, diz a Isaías que o seu povo, apesar da repentina destruição, se levantaria para herdar as promessas divinas, como uma árvore que brota, mesmo cortada de seu toco. Judá, ao longo de sua historicidade, demonstrou uma instabilidade espiritual na relação com o Senhor nosso Deus, pois realizava grande abominação quando adorava a outros deuses, cometendo o pecado da idolatria, bem como, em grande amplitude, uma desobediência generalizada aos preceitos, estatutos e juízos de Deus. A sentença do Senhor foi homologada e o povo de Deus foi penalizado, especialmente com o exílio de 70 anos na Babilônia, predito pelo profeta Jeremias. Isaías também predisse ao rei Ezequias que os jovens nobres de Judá seriam levados cativos para a Babilônia para se tornarem eunucos no palácio do rei. Isaías, capítulo de número 39, versículos 5 ao 8, diz exatamente isto que acabei de anunciar. Isaías 39, 5 ao 8. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias
a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Concluindo a aula de hoje, Deus é amor, mas também justiça. Que os nossos ouvidos ouçam a palavra de Deus, que salva da condenação eterna, e que os nossos olhos vejam o reino de Deus. Jesus em breve voltará para buscar a sua igreja, para viver eternamente com Ele, nas moradas celestiais. Glória a Deus. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.